Nós iniciamos o estudo no livro de Efésios sobre a vida cristã, que consiste em um andar que sempre glorifique a Deus. E nesse sentido, logo no capítulo 1 e 2, nós vimos como que Deus agiu para fazer o seu povo, tá? E isso em Cristo Jesus, pelo meio do plano da redenção. Fez com que nós saíssemos de uma vida em pecado, não é? Nos renovando em Cristo Jesus, nos restaurando em Cristo Jesus, nos recriando, usando o termo bíblico. A igreja em Éfeso era uma igreja composta de judeus e gentios, então ele derrubou o muro da separação. Então Deus foi tratando de todas as coisas e convergindo tudo para um ponto comum, que é esta vida que glorifique a Ele, de modo que o meu viver e o seu viver, a semelhança daquilo que foi demandado dos crentes naquela época, continua sendo o mesmo. O meu andar, e aí andar é comportamento, precisa ser tal que eu glorifique a Deus. Aí nesse sentido eu disse aos irmãos que o apóstolo Paulo faz uso desta palavra andar no decurso desta carta, desde o capítulo 2. Ali ele usa duas palavras diferentes, mas a ideia é a mesma, em termos de comportamento. E ele diz que nós que fomos recriados em Cristo Jesus, agora nós temos um andar próprio de crentes. Daí, a partir do capítulo 4, logo no verso 1, ele já vai dizer que nós temos um andar digno da vocação. E aí você vai perceber que cada uma dessas vezes que a palavra aparece, ela está relacionada a um ponto específico do nosso proceder. Então tem, logo no início, andar em unidade. Então você vai ver aí capítulo 4, verso 1, tá? Rogo-vos, pois, eu prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. E esse primeiro andar é andar em unidade. Depois, no segundo momento, você vai ver no capítulo 4 ainda, verso 17 até o verso 32, que é o andar em santidade. Então, o crente, para glorificar a Deus, ele tem que andar em unidade e ele também tem que andar em santidade. O terceiro aspecto que nós vimos foi o andar em amor. Aí no capítulo 5, versos número 1 e 2, você tem exatamente esta mesma palavra aparecendo e demandando algo dos crentes. Versos 1 e 2 do capítulo 5: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, digo, por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aí eu disse aos irmãos que nós tínhamos mais duas vezes a aparição desta palavra e mais duas coisas que são demandadas de nós em termos de nosso comportamento. A primeira delas está no verso 8 do capítulo 5, que é andar na luz, ou andar como filhos da luz. E a última, portanto a quinta, que é a que está no verso número 15, que é o andar em sabedoria. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios. Então, nós veremos essas duas hoje, se Deus assim permitir, e a conclusão deste andar, que é o conselho que o apóstolo Paulo dá, o conselho final, para que este andar, que não pode ser um andar relaxado, pelo contrário, um andar comprometido, ele seja realizado debaixo daquela que é a proteção que Deus nos dá, para que não venhamos a tropeçar no caminho e permanecer prostrado, que é exatamente o revestimento com a armadura de Deus, do nosso Senhor, tá bom? Então eu vou ler com os irmãos Efésios 5, 8 e 15, e depois nós vamos, após a oração, dar continuidade ao estudo do texto, tá bom? Então vamos orar primeiro. Te agradecemos, ó Deus, pela bênção de tomar a Tua palavra em nossas mãos e sermos encaminhados pelo Senhor, o Espírito, à compreensão da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude, desvende os nossos olhos, a fim de que contemplemos, ó Deus, as maravilhas da Tua lei. Ajuda-nos, pois, nisso, visto que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Que ao final, ó Deus, aprendamos não somente a forma pela qual devemos andar, mas que também sejamos pelo Senhor conduzidos a este andar que glorifique a Ti como igreja do Senhor que somos em Cristo Jesus. Toma-nos todos nas Tuas mãos, a começar em mim. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Meus irmãos, então Efésios 5, 8 diz assim: pois outrora ereis trevas,
Porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Verso 15, ainda do capítulo 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Dito isto, irmãos, vamos logo ao ponto. A questão é: o que é andar na luz? Ou andar como filhos da luz? Nós precisamos ter a noção que uma das designações que o Evangelho de João traz sobre o Senhor Jesus Cristo é que o Senhor Jesus Cristo é luz, né? E logicamente que essa designação mostra que há uma excelência na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, e que todos aqueles que foram alcançados pelo Senhor precisam compreender que nesta relação estabelecida entre Cristo e o seu povo, assim como Ele é luz, também nós devemos brilhar, sermos luz. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Mateus, capítulo de número 5. Após o Senhor Jesus Cristo falar sobre as bem-aventuranças, Ele vai predicar o seu povo de duas formas. A primeira delas, que está em Mateus capítulo 5, verso 13, é dizer que o povo de Deus é sal da terra, ok? Então veja que ele diz aí, vós sois sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Então essa é a primeira designação que ele faz. Aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram alvos da bem-aventurança do Senhor, eles são reconhecidos no mundo como sal da terra. Mas a segunda designação está aí no verso 14, que ele diz assim, e é aqui eu quero me deter: vós sois o quê? A luz do mundo. Agora veja, nós somos luz porque temos luz própria? Não, nós somos luz exatamente porque estamos ligados à verdadeira luz, que é Cristo Jesus, ok? E aqui eu não estou usando terminologia espírita, tá? Um ser de luz. Eu estou usando a designação irrestrita que o Evangelho segundo João nos traz. Cristo é a verdadeira luz, que ilumina o mundo, e aquele que segue a Cristo não andará em trevas. É nesse sentido que eu estou me referindo, não é a outro. É bom que isso fique bem claro aqui. Então, uma vez que nós estamos unidos a Cristo Jesus, irmãos, nós também passamos a ser essa luz, refletindo a luz de Cristo Jesus. Essa é uma designação que nós recebemos, uma predicação, e que nos leva a termos uma missão no mundo. Por favor, acompanhe comigo o restante do verso 14 de Mateus 5. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na... Então veja que a função da luz não é iluminar a si mesmo, mas ser luz. Parece redundante, né? É iluminar outros. Então onde o crente está, ele tem que o quê? Ser luz, ele tem que iluminar, ele tem que revelar trevas. Por isso que quando um crente exerce o seu papel devidamente, no meio de ímpios, ele traz incômodo para o ímpio. Por quê? Porque onde está a luz não pode haver o quê? Trevas. Então essa é a ideia. Prosseguindo no texto, verso número 15: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos... Então ele está dizendo, assim se acontece com uma lamparina, do mesmo jeito que acontece, você tem que ser diante dos homens. E na medida que vocês passem a viver como luz em Cristo Jesus, as suas boas obras, elas o quê? Glorificarão ao Pai. Então nesse sentido você tem que ler aquele texto de Efésios, capítulo de número 5, verso 8, que é o quê? Eu tenho que entender que a minha nova vida em Cristo implica necessariamente em o quê? Em ser luz, ok? Agora vamos olhar de modo mais específico para o texto. Volta lá para Efésios capítulo 5, agora verso 3. Quando o apóstolo Paulo fala de luz, e pensando aqui na epístola aos Efésios, eu tenho que ter dois parâmetros
que me ajudam a entender essa dimensão de modo mais pleno. O primeiro deles é olhar para a origem da igreja de Éfeso, ou em Éfeso. E isso está em Atos 19, não vou pedir que você volte lá. Mas lembre que uma das coisas que marca o início daquela igreja é que eles eram praticantes de artes mágicas. Lembram disso? As ciências ocultas. Então, nesse sentido, você tem que olhar, diz, olha, quando eu penso no crente em Éfeso, eu penso em alguém que estava ali envolto às trevas, vivendo dissolutamente, e o seu compromisso era com falsos deuses. Isso eram as práticas próprias das trevas. Essa é a primeira coisa que eu tenho que ter em mente. A segunda é aquela que o próprio texto nos traz. Por favor, vejam comigo aí a partir do verso 3 de Efésios 5. Diz assim, ó. Então, note bem isso, tá? Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Então aqui ele está enumerando algumas das obras das trevas. Quais são elas? Impudicícia, impureza, cobiça. Para por aí? Não. Verso 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. A conveniência aqui está no sentido de ser aquilo que é próprio de alguém. No caso daqueles que estão em Cristo, não é próprio daqueles que estão em Cristo estas coisas. Então não nos cabe impudicícia, não nos cabe impureza, não nos cabe cobiça, não nos cabe conversação torpe, não nos cabe palavras vãs, não nos cabe chocarrices, ok? Coisas que o mundo tem como normal. Para nós não, que nós somos luz. Por isso que ele diz, antes pelo contrário, ações de graça. Então o que deve sair da nossa boca, fruto de um coração transformado? Ações de graças, e não palavras vãs, nem chocarrice, nem impudicícia, nem avareza. Essas coisas não devem se nomear entre nós. Então aqui você tem a diferenciação entre aquilo que procede das trevas e aquilo que se espera de alguém que anda na luz. Prosseguindo, agora leiam juntos aí, verso 5, o que é dito? Saber... Aqui ele coloca mais alguns itens de obras das trevas. Incontinente, aquela pessoa que não tem domínio próprio. Impuro, que ele já falou anteriormente. Avarento, idólatra. Essas pessoas, elas não têm o quê? Herança no reino de Deus. Então o que Paulo está querendo aqui destacar? De modo muito claro. Tem coisas que estão nesse mundo que não nos cabe. Quer seja de dentro do nosso coração, quer seja aquilo que saia da nossa boca, ou que esteja no nosso ambiente, não nos cabe. Por quê? Porque quem está desta forma procedendo, veja o que é que diz aqui, é sobre estes que vem a ira de Deus, e é sobre estes que podemos dizer, não tem herança no reino de Cristo. Então Paulo está estabelecendo esse contraponto exatamente para que você distinga bem quem é das trevas e quem é o quê? Da luz. Mas lembre bem, isto antes de ser um critério para fora, no sentido de eu observar o outro, tem que ser um critério para dentro, de eu me observar. Eu tenho que me analisar e dizer, Senhor, a minha vida tem estas coisas. Eu sou uma pessoa dada a chocarrice, eu sou uma pessoa dada a conversação torpe, eu sou uma pessoa dada a palavras vãs, eu sou uma pessoa dada a impudicícia, impureza. Eu sou assim, Senhor, porque se eu sou assim, estou procedendo assim, e digo que sou crente, tem alguma incoerência. Isso é evidente. Paulo não quer deixar dúvida sobre isto. Para piorar esta análise, mas por outro lado, para aclarar, temos o verso de número 6. E veja agora, um dos grandes problemas da vida cristã, irmãos, é um engano, tá? E aí ele coloca no verso 6 exatamente isso: ninguém vos engane com palavras o quê? Em outras palavras está dizendo o seguinte:
Ninguém tente tapear você dizendo que você pode ser desta forma e ainda assim ser um crente. Isso é um engano. É iludir você. Você é crente, mas não precisa ter comportamento de crente, que vale o que está dentro. Sim, mas você é fora o que está dentro. Por isso que ele coloca, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então se engane com isso. Não tente se iludir. E não permita que iludam você, dizendo que você pode ser crente. Uma vida qualquer. Medíocre. Não dá. Ninguém vos engane. Ok? E tem muito disso aí, viu? Muito disso aí. Aí ele finaliza dizendo, portanto, não sejais participantes o quê? Com eles. Irmãos, a ideia aqui é a seguinte. Eu identifiquei qual o procedimento errado. Ok? Ok. Eu não faço. Ok? Ótimo. Passo importante. Identificou e você não faz. Mas se você anda com quem faz, acabou. Você se torna o quê? Cúmplice. Abusando da palavra bíblica, cúmplice. É aquela pessoa que ela está diante do outro, sem reprovar e silenciando, o que implica na aprovação. Abra sua Bíblia aí, por favor, no Salmo 1, primeiro salmo da Bíblia. A gente canta esse salmo e às vezes a gente não entende a implicação dele no nosso viver diário. Abrir aí, Salmo 1. Tudo isso estamos falando sobre o andar e quê? Na luz. Eu tenho que identificar qual é o andar das trevas, eu não posso desconhecer, eu não posso fazer, e agora o próximo item, eu não posso compactuar com quem faz. Leiam por favor aí, verso 1 de Salmo 1, juntos. Vocês estão carecas de saber que aí você tem 3 verbos importantes que estão conectados na sucessão das atitudes, da mais simples à mais grave. Primeira delas, anda no conselho dos ímpios. Andar, deter, parar. E depois o quê? Se assentar. Você tem uma implicação lógica aqui, que a cada momento que você continua com os ímpios e compactuando com aquilo que eles fazem, naturalmente você vai se encontrar fazendo do mesmo jeito. Vocês sabem disso? Sim ou não? Mas a gente faz como? Faz exatamente o que Paulo está reprovando aqui. Verso 7, não sejais participantes com eles. Pastor, mas aqui está falando de não ser participante. Beleza, entendi, você não participa, né? Você não faz, aí você está dizendo, mas mesmo não fazendo e estando entre eles, você cumpre o verso 11, lê agora o verso 11. Todos juntos, vamos lá de novo. E não... Você faz 11? Porque você se defende dizendo que não participa. Não, não faço. Mas não fazendo e estando com eles, vocês reprovam? E eu vou dar um exemplo de reprovação, tá? Vocês lembram do profeta João Batista? Lembram? João Batista estava ali naquele ambiente, que era um ambiente inclusive de traição, né? De adultério. E o que é que ele fazia com o homem que lhe arrancou a cabeça? O que é que ele fazia diante da prática do homem? Não, ele está adulterando, Herodes, né? Mas eu não adultero. Mas o que é que ele fazia com o profeta? Ele dizia, você está adulterando, isso é pecado. Isso foi tão grave, que trouxe um desconforto tão grande, que lhe custou a cabeça. Então eu queria que você entendesse muito bem como crente,
Isso passa por mim também. Não é só não andar com eles, não se assentar. Não é só dizer eu não faço igual. Como luz, você tem que brilhar, e brilhar implicará necessariamente em reprovar o que está errado. E reprovar não é balançar a cabeça assim, é dizer, está errado. Está errado. Então, sou filho da luz, ando no Senhor, mas estou no meio de ímpios, compactuando, não fazendo, pastor, não estou fazendo, ok, mas você reprova? Ou fica caladinho para melhor passar? Como que é? A palavra é clara, não seja cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, o quê? Reprove. Então tem que reprovar. Diácono Raimundo Filho e depois Roberto. Pastor, diante de tudo isso que a gente está ouvindo, seria uma evidência do que temos visto, não só lá fora na Europa, mas também aqui no Brasil, que já temos andado a meio passos largos. Como estamos vivendo sem ser esse sal, sem ser essa luz? Porque assim, hoje, no seio da igreja, tem se alastrado um câncer que está se tornando normal, a questão da bebedice. Infelizmente, a gente ouve, vê, e a gente está vendo que esse câncer está se alastrando, está se tornando pior. E aí a gente às vezes conversa com alguns irmãos e vê que tudo isso que você está falando tem se tornado, principalmente no meio, infelizmente, no meio dos jovens, da igreja. E é um tema muito complicado, e não só aqui internamente, também a gente conversa fora com outros irmãos de outras igrejas, e a gente vê isso, essa liberdade, essa libertinagem, na verdade, que esses nossos jovens estão crescendo, alguns que começou pouco, mas que já contaminou a muitos, tem se tornado no seio da igreja. Não seria um dos casos, ou talvez um motivo grande, que há essa pouca conversão na igreja, ou às vezes esses descrentes que às vezes veem nessa falsa piedade, ou nesse mau exemplo desses falsos crentes, ou de irmãos que estejam um pouco deturbando a palavra de Deus nesse sentido. Porque às vezes a gente conversa com alguns, eles vão querer confrontar a gente ou dizer que não é pecado. A gente diz, está certo. Mas aí às vezes eles esquecem, como Paulo nos orienta lá em Coríntios 10, versículo 32, que diz que não vos torneis causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentio, nem tampouco para a igreja de Deus. Então a gente observa que, infelizmente, esse câncer tem se alastrado e a gente não tem visto mais essa questão da luz brilhar, né? Seria um dos motivos. Primeiro, deixe-me defender a nossa igreja, tá? Esse não tem sido o ensino nem a prática pastoral. Nem o ensino e nem o quê? A prática. Então, vamos começar logo daí. Porque tem que começar da liderança. Se algum dos nossos líderes tem feito isso, está errado. Está errado. Não está errado pelo argumento que você usou, dizer assim, mas alguns dizem que beber não é pecado. É verdade. Mas a questão não é só eu beber, é beber com escândalo. E se expõe tropeço a alguém, está errado, meu filho. Foi que Paulo disse, olha, se comer carne escandaliza, o que é que eu faço? Eu não como mais carne. Vocês recebem esse ensino, se vocês estão fazendo errado, a culpa é de vocês. Assuma o ônus disso.
Assuma o ônus disso. Ok? Agora, lembrem bem que nós temos aqui pessoas com diversos graus de maturidade cristã. Quer seja porque é neófito, chegou agora. Quer seja porque veio de uma outra denominação cujo ensino era diferente daquele que nós temos como a verdade. E é em verdade. Então eu preciso ter essa implicação. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, eu tive que tomar uma decisão e a pessoa achou a decisão errada. E eu procurei me colocar no lugar dela para ver qual a percepção que ela estava tendo da decisão errada. Aí eu disse, não, pelo que ela conhece dos fatos, a decisão foi errada. Mas aquela decisão não estava restrita àqueles fatos somente. Existiam outros fatos que ela desconhecia e que no ajuntar das cenas, aquela decisão tinha sido certa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a sua percepção pode estar sendo muito limitada a você, a sua liberdade. Só que você é parte de um corpo. Eu não posso olhar isoladamente. Existem implicações aqui. Então, vou pensar no meu mundo, tá? Minha casa. Lá eu tenho o José. Se o José me vê fazendo uso de bebida, ele pode ser estimulado a isso. Então, o que é que eu com minha esposa decidimos? Não vamos fazer uso. Para quê? Para não criar ambiência para isso. Opção nossa, doméstica. Outros vão dizer assim, não, eu faço porque eu quero que meu filho tenha maturidade. É sua opção, você não conhece seu filho? Mas você tem que entender a implicação da sua decisão. Agora pensem no ideia macro, igreja. Só aqui na nossa igreja, né? Juntamente de pessoas. Qual o grau de maturidade de cada irmão aqui ao ver isso? Eu tenho certeza que você não conhece irmão por irmão. Pastoralmente, Deus nos dá este privilégio e essa responsabilidade de conhecer um a um, pelo menos no mínimo, e saber que alguns irmãos vão ficar escandalizados. Então eu não me coloco nessa condição. Para quê? Para ter autoridade e liberdade para falar com ele. Logicamente que a autoridade vem do Senhor, não é minha, tá? Mas sentido prático. Então você tem que pensar nisso. Esse é um ponto importante. Agora, se pensarmos para além disto, com ímpios, aí, meu filho, que a coisa fica complicada. Porque eu não sei se você já passou pela situação de ver ou ser você aquele contra quem o dedo se levanta. Você não é crente? Você está fazendo isso? Eu não quero isso para mim. Por Cristo, não é por mim, tá? Eu não quero ser uma vergonha para Cristo. Então você pense nisso. Não tem como a gente monitorar a sua casa. Nem nos cabe isto. Mas você tem o Espírito de Deus e tem que ter esse discernimento. Esse andar seu tem que ser um andar na luz. Pense nisso. Sei de muitas igrejas que estão tendo problema com isso, meu irmão. Você está certo. De evasão mesmo, dos pais não estarem aguentando mais ver os filhos beberem tanto. E alguns até se lançando a fumar. Isso está difícil. Onde é que começa isto? Não é pecado? Então considerem isto. E peçam um dia a graça de ter com alguma família que enfrenta dificuldade nessa área, para você ver o tormento que é isso na vida dos familiares. Então ande na luz. Melhor caminho, você não vai ter dor de cabeça. O máximo que você vai enfrentar é controlar a si mesmo, que já é muita coisa, para não se deixar dominar. Entendeu? Este tem sido o ensino e o conselho bíblico. Estou dizendo que beber é pecado? Não, seria um tolo afirmar isso. Mas estou dizendo que como alguém que anda na luz, você tem discernimento para inclusive deixar de comer carne ou fazer qualquer outra coisa, se isso porventura traz qualquer tipo de escândalo. E aí eu vou fazer um outro apelo a você. Agora é um apelo pessoal, tá? Pelo amor de Deus, parem de se expor nas redes sociais.
Eu estou dizendo para você ter vida oculta? Não, eu estou dizendo para você ter uma vida santa. E isso implica, inclusive, no que você posta. Quer tomar o seu vinho, não é? Para que você postar que tomou o vinho tal? Você quer ganhar o que com isso? Quantas pedras na sua coroa foram postas com isso? Nenhuma. Parem disso. Eu volto a dizer, eu não tenho como entrar na sua casa e nem manipular sua rede social. É sua responsabilidade. Mas assuma também isso. Que exposição indevida, irmãos. A pessoa vai no banheiro, fui no banheiro. Aí, tira foto no banheiro, já vi isso. Não da casa, já vi de restaurante. Porque eu conheço restaurante e sei como é o banheiro. Para que tirar foto só no banheiro? O que você quer mostrar aí no banheiro? Veja o nível. Veja o nível disso, meus filhos. Está difícil, não está não? Por quê? Porque a pessoa hoje vive de curtida. Parece que ela se autentica com aquilo. Olha, irmãos, lembre do que a Bíblia diz. O ser nova criatura é que é a grande diferença. Então não façam isso. Não se exponham indevidamente. Eu sei que a gente está num mundo que acaba impondo isso. Mas é um negócio que, sinceramente, eu não vejo. Olha que eu estou procurando e lendo para entender, mas o que eu mais entendo é esse humanismo exacerbado, onde o homem quer ser o centro da atenção. E para isso o que é que ele faz? Muitas vezes ele se expõe ao ridículo. E não se apercebe disso. Então cuidado com isso, tá? Meu irmão, oi, pastor, bom dia. Bom dia, filho. Pastor, quando Paulo fala aqui, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, ele não está falando isso dentro de um contexto de igreja. Explico a pergunta. Muitos aqui são cristãos, maioria, né, creio, e dentro de suas famílias há pessoas que não são cristãs ou mesmo possuem famílias inteiras que não professam a fé. Verdade. E muitas vezes nós nos vemos obrigados a estar inseridos em contextos familiares não muito agradáveis. Perfeito. Estaria se pecando por estar nesses ambientes não agradáveis, mesmo que sejam familiares? Se aquele ambiente em que a pessoa está inserido há o cometimento de algum pecado e eu consinto em estar ali sem reprovar, sim. Por isso que muitas vezes a gente tem que aludir a Mateus 10, que os inimigos do crente serão quem? Os da sua própria casa. Vou dar um exemplo. Você não era convertido, convivia com seus parentes, participava de tudo. No momento que você foi alcançado pelo Senhor, que você vai nesses mesmos lugares, nessas mesmas festas que você ia anteriormente, como que você se sente lá? Aí você está vendo sua sobrinhazinha de 3 anos dançando, se quebrando. Aí você está vendo seu irmão bebendo, se embriagando, brigando com a esposa. Aquilo era normal para você. Agora você vai lá e já não é mais. E eu não estou dizendo para você sair gritando no meio dos seus parentes, para, que isso é pecado. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de fazer isso com sabedoria, que é o próximo passo. Faça isso com sabedoria, mas você não pode estar mais ali, porque já não lhe cabe mais. E já não dá mais para ficar calado, vendo aquelas coisas acontecendo sem falar nada. Aí você vai virar o chato da família. Então, é sim para um ambiente interno, igreja, mas extrapola as fronteiras, porque os crentes estão inseridos em todas as áreas, e onde quer que eles estejam, eles precisam ser luz, a partir da própria igreja, sua família e etc.
Então, por implicação, sim. Quando você olha para o texto da carta, essa implicação, ela está não somente presente na igreja, mas no ambiente. Porque lembra que a igreja em Éfeso, ela é uma igreja situada numa região chave. Então, dali o evangelho era propagado. Então, de alguma forma, necessariamente eles tinham que se relacionar com o mundo nesses termos aqui estabelecidos. Então, não tinha como fugir dessa realidade. A partir da igreja para fora. Ok? Tranquilo? Então, a gente tem que fazer isso. Vai ficar com a fama de chato. Paciência. Se você quiser manter relação politicamente correta, engolindo o engano, é uma opção que você faz. Mas não é a melhor, não é a correta. Ok? Está claro? Tem dúvida? Agora prossiga na leitura do texto comigo. Verso 8, tá? Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em 3 coisas básicas de alguém que anda na luz. Não são as únicas, são as basilares. Que anda na luz expressa bondade. Um homem que está em Cristo, ele é bondoso. Bondade aqui é a disposição para ver o bem do outro. Tá? Justiça. Então, certo é certo, errado é errado, reto de proceder é reto. Não tem duas palavras, ou está certo ou está errado. E a outra coisa que é o quê? A verdade, não é a própria verdade dele, tá? É a minha verdade, não é relativismo dessa natureza não, tá? É a verdade de Deus. Então, quem anda na luz está pautado em bondade, quem anda na luz está pautado em justiça, e quem anda na luz está pautado na verdade. Pense essas 3 coisas no mundo que nós temos. Faz diferença? Você se aproximar de alguém sempre com a disposição bondosa. Então, até mesmo quando você vai reprovar com uma expressão de bondade e não de maldade. É porque você quer ver o bem dele. Quando você vai fazer, você faz com base em qual critério? Da verdade. Então você não está falando com ele a partir de uma especulação da sua mente, mas pelo que Deus revelou em sua palavra. É diferente. E aí prosseguindo, verso 10, provando sempre o que é agradável, o quê? Então o seu proceder como filho da luz é sempre fazer aquilo que agrada a Deus, sempre. Agora, por favor, veja o verso 12, porque o que eles fazem ao oculto, o só referia ao quê? Então tem coisas que acontecem na vida das pessoas, ou até na sua própria, que são tão terríveis, que você não precisa nem dizer, porque só dizer já é o quê? Vergonhoso. Você já ouviu falar de vergonha alheia? A pessoa faz uma coisa, você, rapaz, não fala não, que eu fiquei envergonhado por ela, da tragédia que foi. Então veja, quando você é filho da luz, quando você anda na luz, você evita até falar sobre pecados, porque é tão vergonhoso, que você não quer nem ouvir. Tá bom? Agora veja, no mundo, falar de pecado é bom ou ruim? Irmãos, vide as manchetes. A quantidade de tragédia que é propalada aí. Normalizando o mal. Então quem anda na luz não é assim. Tá? E aí, o verso 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, a ideia de reprovar é a mesma. Então, como luz, você tem que o quê? Reprovar. Se tornam o quê? Manifestas. Então, a luz, ela revela. Lembra? Você vai tirar um raio-x, fez o raio-x, leva no médico. O que o médico faz para ver o seu raio-x? Ele liga a luz, contra a luz, né? Coloca para ver o que está de errado. Mesma coisa o seu papel. Revelar o que está errado. E aí, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo o quê? Então ele está dizendo o seguinte, se você estava nas trevas, você estava dormindo, morto.
Você estava morto entre os mortos. Mas quando você é levantado pelo Senhor, Cristo o quê? Te ilumina. E agora você é o quê? É luz. Então, quarto item do meu andar. Andar o quê? Na luz. Recapitulando. Andar em unidade. Andar em santidade. Andar em amor. E andar na luz. Agora o último. Andar em sabedoria. Então ele conclui o raciocínio falando agora do último andar, que é o andar em sabedoria. Quando a gente pensa em sabedoria, eu creio que um dos exemplos que logo vem à nossa mente é o do rei Salomão, não é? Que em meio a tantas coisas que ele podia pedir ao Senhor, o que foi que ele pediu? E com sabedoria Deus lhe deu outras tantas coisas que lhe eram necessárias, tá bom? Dito isto, então pense nessa ideia. Agora, quem foi aquele que foi o mais sábio entre nós? O próprio Senhor Jesus, que habitou encarnado entre nós, ele sabedoria de Deus, tá? Então andar em sabedoria não é só olhar para o referencial de Salomão, como esse referencial do Antigo Testamento, mas é ter a Cristo como a nossa própria sabedoria, ok? Nesse sentido, o verso 15, olha aí para a Bíblia. Portanto, vede prudentemente como que? Como andais. Então, em que está a prudência aqui? A prudência é o sentido de discernimento. Então só tem duas possibilidades de você andar nesse mundo. Ou você vai andar como um nécio, que é o louco. Tá? Então tem gente que anda como louco. O que seria andar como louco? Por favor, vamos aqui ajustar a nossa visão. Andar como louco não é andar com os cabelos desgrenhados, com roupa rasgada, maltrapilho. Não é desse louco que ele está falando aqui, não. A loucura aqui se revela no sentido de você saber o que Deus quer que você faça e você não fazer. Você fazer aquilo que o mundo quer, você fazer aquilo que o diabo quer, fazer aquilo que a sua carne quer. Esse é o louco, que pode estar muito bem vestidinho. Tem louco cheiroso, e aqui eu estou dizendo cheiroso não porque cheirinho, mas porque pode estar perfumado. Tem louco bem vestido. Tem louco rico, tem louco com diploma, tem louco com família, ó. Então cuidado para o referencial de loucura seu não ser esse que a gente vê na rua. A loucura aqui está no fato de você não seguir a vontade de Deus. Esse é o homem louco. Está claro, irmãos? Então ajusta o foco aqui, tá? Por outro lado, diz, olha, não ande como nécio, mas ande como o quê? Como sábio. E aí eu quero destacar para os irmãos o que seria esse andar sábio à luz do texto. Primeira coisa, um homem sábio, ele aprende a remir o tempo. Veja aí o verso 16. Remindo o tempo, porque os dias são o quê? São maus. Pastor, o que é remir o tempo? É não desperdiçar tempo. E eu vou dar um exemplo, porque eu não trouxe o meu aqui, graças a Deus. Mas se você está com o celular aí na sua mão, esse pode ser um dos exemplos mais modernos, reais, palpáveis, de perda de tempo. Está aí na sua mão. E você pode fazer um uso correto e um uso errado. Aí eu vou dar uma tarefinha para você bem simples. No seu celular deve ter lá uma área onde você consegue vislumbrar quanto tempo você passa em cada aplicativo. Como é que dá o nome a isso? Como é o nome? Bem-estar digital? É isso? Pronto. Então lá você vai ter lá, ó, quanto tempo, vamos supor que no seu celular tem um aplicativo da Bíblia. Aí vai ter lá, no aplicativo da Bíblia você passou 5 minutos. No aplicativo do Instagram, você passou 3 horas no dia. No aplicativo do YouTube, você passou mais 2. Dá uma verificada nisso e vê se você está remindo o tempo. Eu não estou dizendo que toda hora que você entra lá, você está perdendo tempo. Pode ter um curso que você esteja fazendo. Mas eu ouso dizer que esse talvez seja hoje um dos grandes roubadores do tempo. Tem empresa
que o cara entra, tem lá o depósito para ele botar o celular, ele não entra na empresa com o celular. Por quê? Porque o patrão sabe que ele vai perder o quê? Tempo. Então, você tem que aprender a remir o tempo, e nesse sentido você tem que entender que a sua vida é do Senhor, e que você deve glorificar a Deus, inclusive sendo mordomo do seu tempo, das oportunidades que você tem, porque passa, não volta mais. Você perdeu aquela hora, acabou. Então, remir o tempo. Bons relacionamentos, perder tempo com conversa fiada, conversas que edifiquem, perder tempo em relacionamentos errados. Olha aí, um relacionamento que você está vendo que não vai para frente. E aqui eu não estou falando de casamento, porque casamento você tem que levar até o fim, tá? Estou falando de outros. Não vai, você tem que entender isso. Está perdendo tempo. Perder tempo com projetos que já nascem falidos. Para com isso. O andar sábio aproveita o tempo. Vocês entenderam? Então, o andar crente é um andar onde você é um bom mordomo de tudo aquilo que Deus te dá, inclusive do tempo. Não perca tempo. Está claro? Segunda razão, ou melhor, segundo aspecto do andar sábio, está aí no verso 17. Veja aí, ó. Por esta razão, que você tem que aprender a remir o tempo, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender o quê? Pastor, eu quero aproveitar meu tempo. O que eu devo fazer? Primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Entenda qual é a vontade de Deus para a sua vida. E aí, irmãos, a gente esbarra numa questão importante e que para muitos é difícil. É que a pessoa quer saber a vontade de Deus da roupa que ela quer vestir. Estou dando um exemplo bem, né? Da casa onde ela vai morar e tal. Irmãos, essas coisas não vão estar na Bíblia, mas os princípios vão ter lá. Por exemplo, roupa, vista com modéstia. Onde morar, você vai escolher Sodoma e Gomorra ou vai escolher o outro lado? Então você vai escolher morar na cidade que você já sabe que é uma tragédia, nem igreja tem para você morar, para você congregar. Então você não vai ter essa decisão clara, vista a roupa tal, vá para a cidade tal, mas você vai ter princípios orientadores. Então nesse sentido você vai olhar para a Escritura e a Escritura vai lhe mostrar quais as decisões que você precisa tomar, em todas as áreas. Está claro? Entenderam? Sim ou não? Pastor, eu posso casar com fulano de tal? Tem um nome? A Mariazinha, eu quero casar com a Mariazinha. Eu posso casar com a Mariazinha? Não, na Bíblia vai ter. João vai casar com a Mariazinha. José vai casar com a Joaquim. Tem não, mas tem dizendo quais são os critérios para isso. Mas você só vai saber disso se você souber o quê? A palavra de Deus. Não tem outro jeito. Não é por sonho. Foi esse o tempo que Deus falava por sonho. Hoje Ele nos fala pela palavra. Entenda isso. Então, lembra bem. Como é que eu vou andar? Compreendendo a vontade de quem? De Deus. Onde é que está a vontade dEle revelada? Palavra. Se eu me afasto dela, eu vou andar como um nécio. Se eu me aproximo dela e dela me aproprio, vou andar como sábio. Simples, mas profundo e difícil. Tá bom? Então, primeiro, remir o tempo. Segundo, compreenda a vontade de Deus. Terceiro, veja aí o verso 18 agora, por favor. Porque aí está um aspecto negativo e um positivo. Vamos lá, verso 18. O que é dito? E não... Pronto. Então, próximo critério de sabedoria. Uma coisa que eu tenho que deixar de fazer e uma coisa que eu tenho que passar a fazer. Deixar de fazer, me embriagar.
Pastor, por que ele citou a embriaguez aqui? Porque esse é o único pecado que me tira o discernimento? Não. Ele tomou um dos problemas e usou. Mas tudo aquilo que lhe tira o discernimento e lhe faz perder o controle, deixe. Por quê? Porque o seu desejo é ser cheio do Espírito Santo. Então a gente fala do beberrão. Mas você acha que tem gente que perde o controle por causa de comida? Sim ou não? Tem gente que sofre abstinência por comida. Crise de abstinência. Então não é o único vício, não. Tem gente que é por trabalho. Tem gente que é por dinheiro. Então tudo aquilo que lhe tira o discernimento, ele faz esvaziar-se do Espírito de Deus, que é que me dá a compreensão da verdade, afaste-se. Interessante, eu não gosto muito dessas expressões, não, mas vou usar uma, tá? Vou me apropriar. Hoje em dia tem aquela ideia de relacionamentos tóxicos, né? Já viu isso? Já viu essa expressão? Eu estou num relacionamento tóxico. Porque se é tóxico, o que é que ele está tirando de você? Ele tem grau de toxicidade. Toxicidade, é isso que é. Não é? Então vai lhe tirar o discernimento. Vai obliterar a sua visão. Pois tem gente que é viciada em relacionamento. Como é que vai ser agora? Então tudo aquilo que tira o seu discernimento e que se afasta da vida cheia do Espírito de Deus, tire isso. Tá bom? Não se entorpeça com isso, que vai lhe atrapalhar, se já não está atrapalhando. Pastor, diga, filho. Eu já tenho um de igreja, e dentro do que o senhor ilustrou, dentro do exemplo que o senhor trabalhou agora há pouco, muitos cristãos, eles, especialmente, eles relativizam muito essa questão referente à alimentação. Ok. Parece que, às vezes, até brincadeiras, chocarrices em torno disso, de que o crente agora criou um bucho, engordou, tal, come muito. Mas eu nunca vi isso ser objeto de disciplina por parte da liderança, a compulsão alimentar que muitas vezes um membro ou até mesmo uma própria liderança tem referente ao alimento. Verdade. A que se deve isso? Porque não há disciplina em torno desta matéria em muitas lideranças das igrejas pelas quais já passei. Beleza. Primeiro a gente tem que entender que a palavra disciplina da igreja necessariamente não é um processo eclesiástico, como acontece aqui quando tem adultério, roubo, essas coisas. A disciplina, ela envolve discipulado. Então pode não estar acontecendo uma coisa visível aos membros, mas particularizada. Por exemplo, um pastor, um presbítero chega para o irmão e diz: irmão, acho que você está comendo muito, desmedidamente. O pastor, quando fala aqui, não é? Por exemplo, irmãos, vamos ter a fila, esperar a sua vez. Isso é disciplina, é discipulado. Agora, casos exagerados, como por exemplo essa dependência, de fato eu não tenho nem registro disso, de que tenha ocorrido. Mas a gente sabe que a questão da gula é um pecado como o outro, na Escritura, que deve ser igualmente tratado. Mas não lembro, no meu ministério, para além disso que acabei de dizer em termos de conversa particular e tudo, de uma denúncia que tenha chegado dizendo: olha, eu estou aqui trazendo que meu cônjuge é guloso, meu filho está tendo problema com isso. Ou o oposto, né, que seria a anorexia, né? O deixar de comer. Não lembro, meu filho, infelizmente, mas é um pecado que deve ser tratado como qualquer outro, que tira discernimento também. Mas você está certo, eu não lembro disso. Vou até procurar agora, mais detidamente. Então um detalhe importante, que é o seguinte: isso é tão sério que criou-se uma identificação com os crentes. Crente não bebe mais. Então, festa de crente tem que ter comida. E aí, irmãos, eu vou falar aqui, tá? Tem gente que vem com um saco para levar. Isso não está certo.
Eu não estou falando do resto. Resto é resto, tem o seu fim. Mas você já ir para a intenção para comer e ainda levar, eu só lembro do texto do maná. Você vai pegar a sua quantidade para comer naquele dia. Aí o camarada vai no maná e pega para o outro dia. O que aconteceu? Apodreceu. No 7º dia não vá. Chegar no 6º, você pegue para o 7º, para no 7º você não ir. Então veja que Deus, meu irmão, isso é um assunto sério, viu? Me despertou agora até para falar sobre isso. Deus já tinha uma questão a tratar com o seu povo com comida. Quando o povo saiu do Egito, teve saudade de quê? Ai, que saudade da comida que a gente tinha no Egito. Quando Paulo foi tratar a questão da ceia, 1 Coríntios 11, o que foi que ele disse? Tem irmão guloso. Então esse é um problema do povo do Senhor. Ainda é hoje e será até a volta de Cristo. Dá uma olhadinha nas nossas ocasiões. Cada um tem que se frear. Tem que lembrar disso. Tá bom? Meu querido irmão. Bom dia. Bom dia. Em relação ao que o irmão Alberto falou, tudo na Bíblia tem uma parte muito que é moderação. Então a moderação serve para tudo na vida da gente. Perfeito. Por exemplo, a pessoa, eu não sou assim, não tenho essa visão da pessoa que está comendo muito porque seja guloso. Mesmo porque na minha casa eu tenho exemplo disso. Então meu filho posta cada montanha que eu fico, entendeu? Mas ele come aquilo porque ele... É a capacidade dele. É a capacidade. Esse ponto está fora. Ele tem muita estrutura muscular, ele malha, então ele... Trabalha muito. Agora eu creio que a pessoa botar uma quantidade exagerada e instruir, aí sim, perfeito, ela incorre num problema grave. Com certeza. Mas se ele botou aquilo ali e ele comeu tudo, saciou a fome dele, eu não vejo problema nenhum. E não há. Como também no modo de se vestir, você tem que se vestir com moderação. Perfeito. Concordo. Se você vai beber um vinho também com moderação. Se você vai dirigir um carro, você vai dirigir com moderação, não vai andar feito doido, ultrapassando um e outro, passando sinal vermelho, tudo é moderação. Paulo fala várias vezes isso. Perfeito. Em vários livros da Bíblia. Pois é. Agora, uma coisa que eu tenho que considerar com o irmão dentro dessa sua fala é: quem é que nos dá esse limite de moderação? Então, tem que ter moderação? Perfeito, tem. Mas o padrão de moderação, por exemplo, usando o teu exemplo, tá? Lucas come lá a serra dele. Eu não comeria essa serra. Se botar o nosso irmão William para comer, talvez seja uma serra. Nunca ouvi comendo, mas pelo tamanho dele deve comer muito. Strongman, né? Tem que comer muito. Então, o grau dele é diferente do meu. O que é que eu e ele temos que estar preocupados, eu, Lucas? O nosso comer envergonha a Cristo. E aí entra uma questão de foro íntimo, para entender a sua individualidade, a minha, do outro. Então, esse é o padrão bíblico. Nem sempre, lógico. Exatamente, ainda tem essa variação, né? Está enfermo, come menos. Fechou? Então, andar em sabedoria não é como nessa, remia o tempo, compreenda a vontade de Deus, encha-se do Espírito Santo de Deus. Pastor, me dá a característica aí do que uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E aí, Roger, como é que a gente faz agora? Como é que faz, irmã de ouro? Fala em línguas, tem sonhos e revelações, porque Paulo podia falar muito bem isso para os crentes em Éfeso que vieram do ocultismo, do paganismo. O que é que ele diz que é uma pessoa cheia do Espírito? Vou lhe mostrar 3 coisas para você avaliar a sua vida. Primeira delas, uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que louva a Deus. Olha aí, por favor, comigo no texto. Verso 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos, o quê?
Então a pessoa cheia do Espírito, ela tem razões para cantar, para louvar. Coisa, né? Canta. Salmos, hinos e cânticos. A pessoa cheia do Espírito, ela canta. Segunda característica, é uma pessoa grata. Uma pessoa cheia do Espírito, pessoa grata. Verso 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor. Olha aí. Gratidão. Pessoa cheia do Espírito. Você já ouviu isso antes? Grato. Terceira e última característica do texto, é uma pessoa submissa a Deus. Verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeição, submissão aqui. Então você quer ver uma pessoa cheia do Espírito? Quero, pastor. Cadê? Pulou? Deu cambalhota? Não. É simples. Ela está louvando a Deus. Ela é grata a Deus. E ela é obediente ao Senhor. Pronto. Agora analise a sua vida, eu vou analisar a minha, para saber se eu sou cheio do Espírito. Critérios bíblicos. E onde é o ambiente onde tudo isso vai se realizar? E Alberto, a tua fala, né? A igreja seria um ambiente? Sim, mas não é o primário. Onde é o ambiente onde eu vou ver uma pessoa cheia do Espírito? No lar. Por isso que Paulo, a partir do verso 19, vai falar: mulher, esposa, esposo, filhos. Primeiro ambiente, em casa. Quer saber se seu esposo, sua esposa é cheia do Espírito? Vá para a casa dele. Se lá ele for uma pessoa que vive alegre e louvando ao Senhor, é uma pessoa sempre grata, e há submissão no lar ao Senhor e uns aos outros dentro de cada papel, está uma bênção. Pense no lar cheio do Espírito. Uma bênção. Então o primeiro ambiente é esse. O segundo ambiente onde Paulo trata, nas relações trabalhistas. E aí a partir do verso 5 do capítulo 6, até o verso 11, deixa eu ver aqui, 9 digo, você tem a vida cheia do Espírito no trabalho, né? Que é a submissão ao Senhor, e a submissão do Senhor ao Senhor, no bom trato para com os servos. Então, andar em sabedoria, irmãos, não é negócio místico não, misticismo não, é um andar consciente, que implica em coisas objetivas, reais, palpáveis no nosso dia a dia. É eu não perder tempo, e aí já expliquei o que implica isso. É eu procurar sempre saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, isso à luz da palavra dele. É eu ter essa vida cheia do Espírito Santo de Deus, onde se materializa como? Com gratidão, com canto, uma expressão de louvor ao Senhor, e submissão a Deus e a sua palavra. E fazer isso aonde? Na minha casa, no meu trabalho, e também na igreja. Você já viu essa expressão? Ser crente na igreja é fácil. Já ouviu isso? Rapaz, eu não sei o lugar onde é fácil ser crente não, mas eu posso lhe dizer, por experiência, né, que não é princípio bíblico, que na igreja a gente disfarça mais. Não sei se é mais fácil, mas disfarça mais, porque a gente relaciona tão pouco, não conversa. Quando a gente começa a comer 1 quilo de sal junto, é que a gente vê mesmo como é que é o negócio. Entendeu? Então, tem que ter essa percepção. Agora, então eu tenho montado esse quebra-cabeça, onde esse viver em Cristo implica em viver em unidade, viver em santidade, ok? Unidade, santidade, viver em amor, viver na luz e viver em sabedoria. Qual o ambiente primário que eu vou ver isso? Na minha família, e daí além, entre o meu trabalho, entre a igreja. Agora, pastor, tudo isso é muito difícil de fazer. Eu digo, é verdade, filho.
Qual o alerta final que o apóstolo Paulo nos dá? Agora vamos para o capítulo 6, verso 10, e com isso eu termino. Quanto ao mais, olha aí, quanto ao mais, ou seja, diante de todas as instruções dadas, o que é que falta? Falta só isso. Para você ter este viver, esse tipo de comportamento, o que é que você tem que primar para ter? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu quê? Se você não estiver revestido pelo poder de Deus, o seu andar, o seu comportamento não será algo que glorifique a Deus. Porque nós não temos forças em nós mesmos para fazer isso, irmãos. Então, ou nossa vida é uma vida de dependência do Senhor e do seu poder, ou vai ser um fracasso. E aí Paulo diz, olha, vai ser uma luta, você deve se revestir da armadura de Deus, para poder então resistir firmemente às estratégias do diabo, não é? Fugir da aparência do mal e ter um viver santo. Então, de nós é demandado este comportamento, é nossa responsabilidade, irmãos. Devemos orar uns pelos outros, mas temos em Deus a provisão, desde o início da nossa vida cristã até o final, que é o poder dele em nosso favor, para que nós tenhamos um viver que glorifique ao nosso Deus. Por isso que ele diz, quanto ao mais, sede o quê? Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revista-se da armadura, e você vai conseguir vencer as dificuldades desse viver em Cristo. Tá bom? Quero finalizar dizendo o seguinte: primeiro, peça a Deus a graça de ter o seu comportamento transformado. Não se acomode, não. Se você está vendo alguma coisa que está errada, diga: Senhor, me ajude, eu não quero viver assim, me ajude a mudar isto. Eu só tenho colhido frutos amargos deste meu comportamento, em todos os sentidos. Então peça a Deus a graça e diga assim: eu não quero isto, eu quero ter um viver diferente. Rogue ao Senhor isto, ore por isso. Se você quiser, compartilhe com alguém que você sabe que ama a Deus e ama a você também, e diga: ore por mim nesse sentido. O apóstolo Paulo, no final da carta, pede oração em seu favor. Então não é uma tragédia não, ore um com o outro, ore uns pelos outros, para que esta mudança de fato ocorra. Tenha consciência dessa necessidade. Segunda coisa, veja que o nosso viver, ele implica várias áreas da nossa vida: unidade, santidade, amor, não é? Toque em todas. Então isso quer dizer que não há uma só área da sua vida que não careça de mudança. Sabe, um dos grandes problemas que nós enfrentamos é achar que já estamos prontos. Não. Santificação é um processo. Todos os dias eu preciso de mudança. Todos os dias tem algo novo a ser transformado pelo Senhor. Todos os dias um passo a mais. Esse viver é contínuo. Não é fiz e está pronto. O nosso viver é sempre uma obra, entre aspas, inacabada nesta vida. Porque a perfeição só teremos quando da glorificação. Até lá, irmãos, temos que lidar todos os dias com as nossas imperfeições e mudá-las. Então, não se acomode a um padrão errado, mas busque mudar no Senhor, todos os dias. Finalmente, nós temos que agradecer muito a Deus, porque Ele não somente demanda de nós este padrão, mas Ele também em Cristo nos deu tudo o que precisamos. Lembra que no primeiro dia nós lemos Efésios 1:3, aí disse: bendito nosso Deus e Pai, que em Cristo nos abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, né? Então, veja, naquela oportunidade eu disse: já temos tudo, é só o quê? Pedir e dar-se-vos-á. Não é isso que Deus nos ensina? Então peça, já tem. Não é algo que você vai batalhar para ter, não. Já está lá em Cristo. Então peça, diga: Senhor, me ajude. O Senhor tem condição de ajudar, me ajude. E eu tenho certeza que o nosso Deus não nos abandonará, irmãos, porque aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de
Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que seu andar glorifique ao Senhor. Amém. Tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação? Pastor Eudes, meu irmão, amigo, diga, querido. Bom dia. Bom dia, pastor. Amém. Esse assunto é muito importante para a igreja, principalmente nesta área de viver. Muitas vezes nós cobramos dos outros e nós não vivemos. Isso é uma praga dentro da igreja. Então, nós criamos fariseus. E uma realidade que nós temos dentro da igreja é o farisaísmo, no sentido de você não ora, você não se consagra, você para dentro de você, você quer cobrar dos outros. Eu estou falando isso, irmão, porque é uma vida prática do nosso dia. É a realidade da igreja. E nós sofremos, porque nós queremos que a igreja mude, mas eu não mude. Isso. Eu não mudo. Então eu peço oração para que Deus venha mudar nosso coração. Que possamos aprender também a orar. Você quer resolver algo, você nem orou, você não tem nem misericórdia, você não tem nem amor para com o seu irmão que está passando por aquele problema. Como é que você quer resolver o problema? Eu penso, nós precisamos pedir a Deus para que os nossos olhos, nossos corações possam ter o amor de Cristo. Amém. Esse revestimento de força E no poder do Senhor. Ser fortalecido no Senhor E na força do seu poder. Para que possamos ter uma igreja marítima, justa e perfeita. Amém. Nós somos pecadores. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Fechou?